E aí, galera, Porta Concurseiro na área, né? Figuras de linguagem. Aqui eu coloquei figura de linguagem, ó, EAGS, EA e ESA, né? Esse vídeo de figuras de linguagem são apenas as 6 clássicas, né? Vai ter um para ESA, que aí eu vou abordar as demais, mas aí vai estar lá, figuras de linguagem ESA, exclusivamente para ESA. Tá? Você pode adquirir os nossos PDFs. Só entrar em contato pelo WhatsApp para se informar a respeito dos valores, tá? Vamos lá. Alguns políticos dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Essa é uma das mais fáceis, né? É a antítese. O que é a antítese? Antítese é a figura de linguagem que se baseia na aproximação de antônimos, tá? Aí agora aqui, ó, ele enriqueceu por meios ilícitos. Essa é velha toda a vida, né? Enriquecer por meios ilícitos é roubar. Então, aqui, essa expressão, ela está suavizando uma ideia desagradável. Então, é o eufemismo. Eufemismo é para suavizar, tá? Agora, 3. Meu coração é um barco de velas içadas. Aqui é a metáfora, né? É a comparação subentendida pelo verbo ser. Meu coração é como um barco de velas içadas. Está comparando meu coração a um barco de velas içadas. A metáfora é a comparação subentendida, normalmente pelo verbo ser, tá? Beleza. A mesma coisa é essa. O pavão é como um arco-íris de plumas, né? Você subentende o como ali. É importante ressaltar que, se o como estiver escrito, vai ser comparação ou símile, mas a comparação ou símile, ela normalmente só cai para ESA, tá? Né? Mas EAGS, sei lá, ele pode botar, o pavão é como um arco-íris de plumas, aí você não pode botar que é metáfora, porque se o como tiver escrito, é uma comparação ou símile, tá? Beleza. Joguei 2 pratas no chapéu do mendigo e fui andando. O que isso é? Isso é uma metonímia. Quando ele falou que jogou 2 pratas, ele está fazendo uma alusão a quê? A moedas. Então essa metonímia seria a matéria pelo objeto. Aí você fala, mas a moeda não é feita de prata. A gente sabe que a moeda, né, é feita de bronze. Se fosse feita de prata, seria muito cara. É uma alusão à moeda. Aí ele está usando o material, entre aspas, pelo objeto. Matéria pelo objeto. Metonímia. Vai ter um monte, tá? As margaridas estremecem sobressaltadas. Aí você vai falar, pô, mas as margaridas são flores, como elas podem estremecer e elas ficarem sobressaltadas se elas não são pessoas? Aí o que isso é? É a prosopopeia. A prosopopeia também é chamada de personificação, tá? Prosopopeia ou personificação. Tá. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Aqui nós temos antítese, né? Acordar e adormecer são antônimos. Leio muito Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você lê a obra de Machado de Assis. Então é metonímia. Essa metonímia aqui seria o quê? Autor pela obra. Metonímia, autor pela obra. Quem vive de esperança morre de fome. Antítese. Vive, morre. Antítese. Aqui tem uma festa, né, de antítese, ó. Ricos e pobres, doentes e saudáveis, homens e mulheres, civis e militares caíram de joelhos pedindo. Antítese. Muitos antônimos, né? Numa construção só. 11. Aconteceu o quê? Passados 4 anos, Dona Elvira mudou de residência para outro mundo. Ela não foi morar em Marte, né? Vamos pensar assim. Ela mudou de residência para outro mundo é porque ela morreu. Então isso é um eufemismo? É. Quando você falar que alguém mudou de residência para outro mundo, é porque a pessoa morreu. É um eufemismo, para suavizar. Um coqueiro, vírgula, vendo-me inquieto. Peraí, coqueiro não vê nada e nem adivinha nada. Isso já é uma prosopopeia ou personificação, tá? Coqueiro não vê e nem adivinha nada. A professora cansada disse aos alunos, mas atenção, já expliquei 1000 vezes este assunto. É um exagero. Exagero é uma hipérbole. Ela já explicou várias vezes, mas 1000 a gente sabe que ela está exagerando. Então a hipérbole consiste no exagero, tá? Seus olhos são como esmeraldas.
Ó a metáfora aí, ó. Comparação subentendida normalmente pelo verbo ser, né? Tem uma metáfora que não tem o verbo ser, que eu vou colocar nos simuladinhos mais próximos, a prova, né? Toda profissão tem seus espinhos. Essa metáfora é uma metáfora, né, que eu tenho medo que ela caia, né? Que vocês não errem, né? Você não pode errar. Porque aqui, ó, toda profissão tem os seus espinhos, aí vai falar assim, mas qual a comparação que está sendo feita? Tá comparando as dificuldades, né, que a profissão nos traz com relação aos espinhos, né, que vão nos machucar, vão nos fazer sofrer, é uma alusão. Então isso é uma metáfora, também está no livro, tá, gente? Isso aí nada é invenção, tá? Então essa eu tenho medo, porque a gente fica acostumado à metáfora quando tem o verbo ser, né? O pavão é um arco-íris de plumas, enfim. Ontem buscavas a vida, hoje a morte. Antítese. Vida e morte. Antítese. Aqui cabe uma observação, que aqui nós temos a figura de linguagem, que no caso da ESA já caiu recentemente, né? O Zeugman. Que aqui, ó, ontem buscavas a vida, hoje buscas a morte. Aqui a vírgula está omitindo o verbo, né? O verbo aparece aqui, depois ele some para aparecer a vírgula. E na folha de vírgula a gente vai falar sobre isso bastante, tá? Deus o chamou. Se Deus o chamou é porque ele morreu. Isso é um eufemismo. A mesma coisa é aqui, ó. Enfim, descansou para sempre. Eufemismo, morreu. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Aqui tem uma série de antônimos, pode escolher. Antítese, antônimo. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Mas como que a lua vai se tranquilizar se a lua não é uma pessoa? Isso é uma prosopopeia ou personificação. Beleza? Ó, essa também não é polêmica, né? Mas muita gente fala assim, poxa, nem imaginei isso. Ó, o médico comunicou à família que ela estava com doença ruim. Isso é um eufemismo. Aí, mas ele já não está falando que a doença é ruim? Muita gente pensa assim. Sim, mas quando o médico fala, ela está com uma doença ruim, por enquanto ele está suavizando, por incrível que pareça. Porque se ele fala o nome de uma doença, por exemplo, AIDS, câncer, enfim, dependendo do que seja, há uma carga mais pesada em cima. Então, é considerado um eufemismo, tá? Palmeiras se abraçam fortemente. Aí tu fala, mas palmeiras são árvores. Como que as árvores se abraçam? Prosopopeia ou personificação, tá? Essa também é a maneira, ó. Ele possuía um mar de sonhos e aspirações. Aí tu fala, ele pode possuir muitos sonhos e aspirações, mas um mar é um exagero, é uma hipérbole. A hipérbole é o exagero, exagero é hipérbole, tem que gravar, associar isso. A mesma coisa aqui, ó. Ganhei rios de dinheiro. Bom, eu posso ter ganho muito dinheiro, mas rios de dinheiro é um exagero, é uma hipérbole. Outra coisa que a gente usa no dia a dia, né? Quando a pessoa demora muito, né? Aí a pessoa fala, há 1 século te espero. Estou te esperando há 1 século. Quer dizer, a pessoa está esperando há muito tempo. Mas 1 século, 100 anos, é um exagero. É uma hipérbole. Hipérbole é um exagero, tá? As borboletas dançavam no ar. Bom, borboleta não dança, né? Isso é uma prosopopeia ou personificação, tá? Ela morria de ciúmes, hipérbole. Ela estava com muitos ciúmes, mas morrer de ciúmes é um exagero, não existe isso. A pessoa vai morrer, qual é está no atestado de óbito? Ciúmes, causa morte, ciúmes. Não, é hipérbole. A mesma coisa aqui, vive nadando no dinheiro. É hipérbole, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas nadar no dinheiro ela está exagerando. Amazônia, pobre, selva rica, antítese. Pobre, rica, antítese. Desculpe-me por ter sido longo, porque não tive tempo de ser breve. Longo e breve, antítese. Beleza, vamos que vamos. Os riachos pareciam sussurrar palavras de amor, mas como que o riacho vai sussurrar palavras de amor se ele não é uma pessoa? Prosopopeia ou personificação. Após a tempestade, calaram-se finalmente os céus. Ou seja, se os céus finalmente se calaram, aí tu fala, mas o céu não fala. Como é que o céu se cala? É uma prosopopeia ou personificação, tá?
Que noite fria, na deserta rua, tremem de frio os lampiões sombrios. Mas como que lampião treme de frio? Treme de frio. Lampião não é pessoa. Prosopopeia ou personificação. Repetir-lhe milhões de vezes as mesmas coisas. Bom, você pode ter repetido várias vezes. Repetir milhões de vezes é um exagero, é uma hipérbole. Hipérbole é um exagero. Era uma pessoa que não raramente faltava com a verdade, ou seja, mentia. Faltar com a verdade é um eufemismo, né? Ele faltou com a verdade. Você está suavizando a ideia desagradável de mentir, beleza? Entra pela janela a preguiçosa brisa. Bom, a brisa pode entrar pela janela, ela só não pode ser preguiçosa, porque a brisa não é pessoa, prosopopeia ou personificação. As árvores sorriam. Aí tu, eita, como que a árvore vai sorrir? Prosopopeia ou personificação. Joaquim, se você permitir que esse tal sujeito entre aqui, eu, apesar do muito que devo a você, não ponho mais os meus pés na sua casa. Quando a pessoa fala que não ponho mais os meus pés, isso é uma metonímia. Na verdade, ela não põe o corpo todo, né? Ah, é parte pelo todo? Sim. Não ponho mais os meus pés, né? Então ela não põe o corpo inteiro. Então ela está fazendo uso da metonímia parte pelo todo. Essa já tinha aparecido lá na frente, né? Os políticos enriquecem por meios ilícitos. É um eufemismo, eles roubam, tá? As flores murcharam. Até aqui tudo bem, porque a flor pode murchar. Agora, ela só não pode esconder-se de vergonha do sol. Como é que a flor vai se esconder? Ela não é pessoa, prosopopeia ou personificação. Fiz daquele tão próximo o mais distante. Antítese. Próximo e distante. Antônimos. Antítese. Tão cedo a bela bailarina partiu desta vida. Se tão cedo a bela bailarina partiu desta vida, é porque ela morreu. Eufemismo. Eufemismo é para suavizar uma ideia desagradável. Ó, essa é muito boa também. Ó. Tiniam os cristais durante o jantar. O que é tinir? Tinir é produzir som. Então, quando ele fala que tiniam os cristais, é uma metonímia. Aí, que metonímia é essa? Ah, essa metonímia é a matéria pelo objeto. Aí tu vai falar, poxa, mas o copo aqui de casa é de requeijão, não é de cristal. Eu sei, daqui de casa também. Mas quem tem recursos, né, tem copos, talheres, pratos de cristal. Então, quando ele fala que tiniam os cristais, são todos os objetos, os materiais feitos de cristal. Então, a metonímia aqui é matéria pelo objeto, tá? Venham aqui pedir a mão de sua filha. Pedir a mão de sua filha em casamento. O que isso é? Metonímia. Na verdade, ele não vai pedir a mão da filha, ele vai pedir a filha inteira. Ah, isso é parte pelo todo, né? Pedir a mão de sua filha, parte pelo todo, né? Beleza. A 44. O vento beija, isso aqui é do Lulu Santos, né? Música do Lulu Santos. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Festa de prosopopeia, porque vento não beija, onda não lambe, sol não abraça e coração não canta. Prosopopeia ou personificação. Faria isso 1000 vezes se fosse preciso. Exagero. Você faria 1, 2, 3, 4. 1000, você está exagerando. É uma hipérbole. Essa é legal também, ó. Falta-lhe inteligência para compreender isso. Eufemismo. Está chamando a pessoa de burra. Falta-lhe inteligência para compreender isso. Beleza. A floresta gesticulava. Floresta não gesticula, porque floresta não é uma pessoa para gesticular. Então, é uma prosopopeia ou personificação. 48. O bronze soou. Essa é muito boa também. Porque quando ele fala que o bronze soou, o que é o bronze? O bronze normalmente é o sino, né? Ah, o bronze, no caso, é o material de que o sino é feito. Sim. Então, isso é uma metonímia, matéria pelo objeto. O bronze soou. É clássica essa também, né? Metonímia, matéria pelo objeto. Coma outro prato antes de sair. Bebeu 4 copos ontem à noite. Outras 2 metonímias maneiras. Porque quando você fala coma outro prato,
Você não vai comer o prato, você vai comer a comida que está no prato. Aí aqui é o continente pelo conteúdo. Continente é a comida, conteúdo, né? Continente é o prato, conteúdo é a comida. A mesma coisa é beber 4 copos. Ele não bebeu o copo, ele bebeu o líquido que estava no copo, né? Mas são metonímias velhas. Dificilmente, sei lá, 2020, né? Você vai fazer a prova, será que vai cair esse tipo de metonímia? Pode cair, por isso está na folha. Essa é a maneira. Devemos respeitar a velhice. Quando ele fala devemos respeitar a velhice, também é uma metonímia. Que metonímia é essa? É o abstrato pelo concreto. Como assim? Velhice é um substantivo abstrato. Na verdade, ele não está querendo que você respeite a velhice. A pessoa que está falando devemos respeitar a velhice está querendo que você respeite os mais velhos, concretamente, os idosos. Então, essa metonímia é abstrato pelo concreto. Essas duas é continente pelo conteúdo. Essa já seria matéria pelo objeto. Aí aqui, mais uma vez, aquela historinha de chamar de burro, né? Ó, é uma criatura de inteligência limitada. Se é uma criatura de inteligência limitada, a pessoa está chamando de burro. Então, isso aqui está suavizando. É um eufemismo. Eufemismo é para suavizar uma ideia desagradável, tá? O atleta não foi feliz em suas declarações. Quando você diz que o atleta não foi feliz, também é um eufemismo. Se ele não foi feliz em suas declarações, é porque ele falou besteira. Ah, então posso considerar um eufemismo? Sim. A natureza parece estar chorando. Aí você fala, como que a natureza parece estar chorando se a natureza não chora? Não é pessoa para chorar? Ah, então é uma prosopopeia. Correto. Mesma coisa aqui, ó. As ondas do mar gritam e gemem. Mas como que a onda do mar grita se ela não é pessoa? Prosopopeia. Essa nós já falamos hoje. Ó, você faltou com a verdade em seu depoimento. Ou seja, você mentiu. Faltar com a verdade é um eufemismo. É para suavizar uma ideia desagradável. Essa é muito boa também, ó. Não tenho um teto para morar. Quando você não tem um teto para morar, na verdade você não tem casa. E o teto é uma parte da casa. Então, essa é uma metonímia que é parte pelo todo. Não tenho um teto para morar. Parte pelo todo. Ok. Ele entregou hoje a alma a Deus. Se ele entregou a alma a Deus, é porque ele morreu. É eufemismo. Ó, essa também é muito boa. A sala estava tão cheia que não cabia sequer um alfinete. Peraí, a sala pode estar muito cheia, mas você dizer que não cabe, essa expressão, não cabe sequer um alfinete, é um exagero. Porque mesmo que a sala esteja cheia, o alfinete é muito pequeno. Então o alfinete você vai colocar inúmeros alfinetes, mesmo que a sala esteja cheia. Então, não caber um alfinete é uma hipérbole, é um exagero, tá? A mesma coisa é aqui, ó. Eu tenho amor maior que o mundo. Bom, eu posso ter um amor muito grande, mas um amor maior que o mundo é um exagero. E o exagero é a hipérbole. Hipérbole é o exagero. Nas horas de inspiração, gosto de cantar Elis Regina. Você não canta Elis Regina, você canta a obra de Elis Regina, as músicas dela. Então aqui nós temos a metonímia, autor pela obra. Você canta Elis Regina. Na verdade, você canta a obra dela, né? Dei 1000 voltas pela praça e não encontrei você. Bom, isso é um exagero. Você pode ter dado várias voltas, mas 1000 voltas você com certeza não deu, né? Ok. A mangueira conversava com as crianças. Aí você fala, pô, mas a mangueira é uma árvore, como que a árvore vai conversar com as crianças? Prosopopeia ou personificação. A mesma coisa é aqui, ó. O rio carregará os meus problemas e os entregará ao mar. Mas como que o rio vai fazer serviço de delivery? Ele carrega problema e entrega alguém? Não, isso é uma prosopopeia. Prosopopeia ou personificação, tá? Essa também é muito boa. Ninguém diz que este senhor já completou 91 janeiros. Quando ele fala de meses ou estações do ano, tipo assim, este senhor completou 91 primaveras. Isso é uma metonímia. Metonímia parte pelo todo. Se ele completou 91 janeiros, é porque ele tem 91 anos. Também é uma metonímia bem interessante. E velha, né? Beleza. Não quis acreditar, mas ela é mesmo como uma cascavel. Ela é mesmo como uma cascavel. Essa é o quê? A metáfora, que é a comparação subentendida pelo verbo ser, né? Tirando aquela do
toda profissão tem os seus espinhos. Eu vou falar dessa várias vezes. Se cair na prova, toda profissão tem seus espinhos, tu vai botar metáfora. Não vai dar mole, não. Ó, Ferreira é como uma raposa. Metáfora. Lembrando mais uma vez, se o como tiver escrito, é comparação ou símile. Ó, símile é assim que escreve, tá? Comparação ou símile. Mas, repetindo, só para essa, tá? Essa é muito boa para cair para a AGS. Nova, né? Ó, sobre a cidade indefesa, os aviões semeavam a morte. Essa eu tirei do Segal. Semeavam a morte. Eles semeavam as bombas mortíferas. É uma metonímia, efeito pela causa. São as duas de morte, né? Que é os aviões semeavam a morte, metonímia. Vou repetir, efeito pela causa. E tem uma outra também que não está nessa tela aqui, que é Sócrates bebeu a morte. Também é metonímia, efeito pela causa. Ele bebeu o veneno que o levou à morte, tá? Essa a gente já falou, do coma outro prato, é metonímia, continente pelo conteúdo, você não vai comer o prato, você vai comer a comida que está dentro dele. Ganha vida com o suor de seu rosto. Aqui também é metonímia. Na verdade ele ganha vida com o trabalho, né? Também é efeito pela causa? Sim. Tá. Então, quando você fala que alguém ganha vida com o suor de seu rosto, é porque ganha com o trabalho, né? Então, é uma metonímia. Sim. Continuou a conversa interrompida com a senhora gorda, que tinha muitos brilhantes, mas uma terrível falta de ouvido. Quando ele falou essa terrível falta de ouvido, isso é um eufemismo. Quando você fala que alguém tem uma terrível falta de ouvido, é porque a pessoa é surda. Então, terrível falta de ouvido está suavizando para não chegar e você é surdo. Aí você fala, nossa, fulano tem uma terrível falta de ouvido. Não fica um clima tão pesado quanto fulano é surdo. É mais pesado, tá? Essa também é muito boa, a 72. Sou alérgico a cigarro. Sou alérgico a cigarro também é metonímia. Porque, na verdade, você não é alérgico a cigarro. Você é alérgico à fumaça produzida pelo cigarro, né? Então, é uma metonímia. É a mesma coisa de efeito pela causa, causa pelo efeito, porque o cigarro por si só, a pessoa não é alérgica. Se a pessoa acende o cigarro e a fumaça produzida pelo cigarro é que vai fazer com que a pessoa tenha alergia, tá? Também é fácil, creio eu, né? Sempre lembrando, gente, que olha só, quem tá mais cru, o ideal não é assistir a um vídeo, já pular para o outro, O ideal é que você assista ao mesmo vídeo 2, 3 vezes, porque aí você consolida aquelas informações. Aí você vai estudo específico, isso no caso de AGS, tá? Porque quem tá mais cru, não vai ser na primeira vez que você vai conseguir aprender, não. Você vai ter que assistir mais de uma vez aquelas aulas. Na primeira você vai assistir, não vai servir para nada praticamente, quando a pessoa está zero de informação, tá? Ó, não existiria som se não fosse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Festa de antítese. Também extraída de uma música do Lulu Santos, né? Olha essa aqui, ó. Há níqueis reservados por ele em toda a casa. Quando ele falou níqueis, são o quê? Moedas. Moeda é feita de níquel. Sim. Então aqui é uma metonímia, material, né? Quando a gente fala matéria pelo objeto, é o material de que o objeto é feito, em vez de usar o próprio objeto, igual o bronze soou, né? Tiniam os cristais, também são metonímias clássicas. Meu coração é como um almirante louco que abandonou a profissão do mar. Essa é uma metáfora, é a comparação subentendida pelo verbo ser. Venho pedir-lhe a mão de sua filha, já foi falado. O que essa é? Metonímia. Que metonímia que é, Pota? Parte pelo todo. Pedir a mão de sua filha, né? Vai ser... Ninguém vai pedir a mão só da filha, vai pedir a filha inteira, né? Ok. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado. A paz. Antítese. Guerra e paz. Antítese. Olha lá, o Sócrates bebeu a morte. Sócrates bebeu a morte é o quê? É uma metonímia. É o efeito pela causa. Ele bebeu a morte, não, ele bebeu o veneno que o levou à morte. Então é metonímia. Então, ó, Sócrates bebeu a morte é metonímia, e sobre a cidade indefesa, os aviões semeavam a morte, que já foi falado anteriormente. Duas metonímias parecidas, tá? A ignorância é como a morte do espírito.
Metáfora. É a metáfora. Está comparando a ignorância com a morte do espírito. O homem pós-moderno desconfia da própria sombra. Desconfia da própria sombra é uma hipérbole, é um exagero. Ninguém desconfia da própria sombra. Você está exagerando, né? A pessoa não vai andando e vai olhando para trás. Alguém está me seguindo? É a sua sombra, né? Obviamente. Seus olhos são como esmeraldas. Aqui nós temos a metáfora, que é a comparação subentendida pelo verbo ser. Com exceção de quem? Toda profissão tem seus espinhos. Nero foi como um monstro. Metáfora. Olha quantas. Lá fora, a noite é como um pulmão ofegante. Metáfora. Meu cartão de crédito é como uma navalha. Essa aqui é do Cazuza, né? Metáfora. Sua boca é como um cadeado. E meu corpo é como uma fogueira. Metáfora. Ele entregou a alma ao Criador. Se ele entregou a alma ao Criador é porque ele morreu. Então aqui é um eufemismo, é para suavizar uma ideia desagradável. Põe meia dúzia de brama para gelar, muda a roupa de cama, eu estou voltando. Aqui é uma metonímia rara, que é a metonímia o quê? É a marca pelo produto. Meia dúzia de cerveja. Então, quando você utiliza a marca, em vez de usar o nome do produto, consiste em metonímia, tá? Marca pelo produto. Mostro a minha personagem nos 35 janeiros dela, ou seja, nos 35 anos dela. Também é uma metonímia, parte pelo todo, já foi falado, né? Isso acontece com anos e estações do ano. Por que não te sentas? Eu vou descansar esses ossos. Quando você fala, eu vou descansar esses ossos, na verdade você não vai descansar os ossos, você vai descansar o corpo inteiro. Então essa metonímia é uma metonímia o quê? É parte pelo todo, né? Ó, árvores encalhadas pedem socorro. Como é que a árvore pede socorro? Como é que o céu tapa o rosto? Prosopopeia ou personificação. Beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa em que não há hipérbole. Bom, a plateia estourava de tanto rir, quer dizer que a plateia começa a rir e puff, estoura, né? Não, isso é uma hipérbole. Morri de saudade, morrer de ciúme é hipérbole. Ninguém morre de saudade, ninguém morre de ciúme, né? Estudante, você tem um mundo pela frente, também é uma hipérbole, né? Você tem muita coisa pela frente, um mundo pela frente você não tem, é um exagero. Agora, naquele confronto, o Luiz foi desta para melhor. Isso aqui é o quê? Eufemismo. Então, se o Luiz foi desta para melhor, é porque ele morreu. É para suavizar. Essa é muito boa. Isso aí também é de prova. Tem um monte de questão aqui que é de prova que eu nem coloquei, para não perder. Estava perdendo muito tempo para fazer as folhas. Olha essa, ó. Nada como a indiferença do tempo, vírgula. Esse rolo compressor que esmaga todos os nossos momentos e os transforma em lembranças. O que está vendo aqui? Ó, essa também é boa, por quê? Porque é uma metáfora que não tem o verbo ser. Nada como a indiferença do tempo. Esse rolo compressor que esmaga todos os nossos momentos. Ele está comparando o tempo a um rolo compressor que esmaga todos os nossos momentos e os transforma em lembranças. A primeira é uma metáfora. Na segunda é mais fácil, porque ele nos leva o futuro e nos deixa o passado. Vai ter o quê? Antítese. Então a resposta era alfa. Isso é bem legal, tá? Vamos lá. Aqui é uma questão que também foi de prova, que eu fico olhando assim, eu falo, gente, como eles conseguem repetir tanto, ó. Orvalho treme. Orvalho não treme, ele não é pessoa. Prosopopeia. Depois, o sonho da noite procura. Como é que o sonho da noite vai procurar alguém? Não tem como. Prosopopeia. E como é que o vento vai abraçar? Prosopopeia. Ou seja, eles colocaram uma questão na prova e colocaram 3 vezes a mesma coisa. Coisas da FAB, né? Levamos-te cansado ao teu último endereço. Vi com prazer que um dia afinal seremos vizinhos. Quando ele fala levamos-te cansado ao teu último endereço é o cemitério, né? Isso é um eufemismo, né? Tá suavizando. Devolva o Neruda que você me tornou e nunca leu. Isso é uma metonímia. Devolva o Neruda é um livro, né? Uma obra de Pablo Neruda. Então ele está usando o autor pela obra, né? Beleza, aí o cara vai falar, às vezes ele fala assim, pô, tem que ter um conhecimentozinho de literatura, senão você fica meio perdido. Mínimo, né? Não precisa de muita coisa não.
essa é muito boa. Quando ele fala que o homem é mortal, é uma metonímia. Não é o homem é mortal, são todos os seres humanos. Essa metonímia aqui é o singular pelo plural, mano. Essa é muito boa. Nunca caiu não, tá? Singular pelo plural. A mesma coisa é essa. Aprecio o madeira, né? Aprecio madeira, é metonímia. Que metonímia é essa? É o lugar pelo produto. Como assim? Na verdade, você aprecia o vinho madeira. É o vinho, famoso vinho madeira. É o vinho que é produzido na Ilha da Madeira, em Portugal. Né? Então eu até brinco, né, que eu não gosto muito de vinho, mas eu brinco, se alguém pegar, se estiver no meio de gente chique, alguém falar, Pota, qual o vinho que você mais aprecia? Eu vou falar com toda a pose, aprecio madeira, é um vinho muito bom, e o caramba, nunca bebi, mas tá tranquilo, não vou ficar por baixo não, tá? Aqui a gente já falou, né, estava sem um níquel no bolso, sem um níquel, sem uma moeda, é o material de que a moeda é feita, isso aqui é matéria pelo objeto, metonímia. Essa já foi falada também. Ouvia-se o tinir dos cristais. Lembra lá na frente? Tiniam os cristais? Metonímia, matéria pelo objeto. Essa também é boa. Um Picasso vale uma fortuna. Quer dizer, quando ele fala um Picasso, é alguma obra, né, de Picasso, né? Picasso é o autor da obra. Ah, então é metonímia, autor pela obra. Sim, metonímia, autor pela obra. Vamos lá, 101. Ó, 101 é muito bacana, hein? Essa é muito boa. Não caiu ainda. A mocidade é entusiasta. Aí você vai falar, pô, a mocidade é entusiasta. O que é isso? É uma metonímia. Aí tu, caramba, que metonímia é essa? É o abstrato pelo concreto. Na verdade, a mocidade aqui são os moços, né? Os jovens. Os jovens são entusiastas. Essa é boa, também do Segala. Aqui, ó, a geada é um eterno pesadelo. Vai aparecer a questão de AGS, que eles copiaram e colaram. Aqui tem a sequência, né? Quando ele fala que a geada é um eterno pesadelo, isso é uma hipérbole, porque o pesadelo não é eterno. Ah, é um exagero? O exagero está em dizer que é eterno. Porque como é um pesadelo eterno? Então a pessoa não acorda, né? Ok. Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. O que isso é? Antítese. Sair e entrar. Antítese. As sempre vivas morreram. Aqui, ó. Viva, morrer. Ah, mas não é a palavra morte, não é? Não, mas vivas, morrer. Morreram. Já dá para associar antônimo. Antônimo é antítese. Lá fora, no jardim que o luar acaricia. Aí tu vai falar, peraí, porque isso aqui é um pronome relativo. No jardim que o luar acaricia. O luar acaricia o jardim? Como que o luar vai acariciar alguma coisa se o luar não é pessoa? Prosopopeia ou personificação. Estava morto de sede, hipérbole. Ninguém está morto de sede, é uma expressão que consiste no exagero. A pessoa está com muita sede, mas morto de sede não tem como, até porque morto não bebe água, né? A senhora, ó, essa é muito boa, hein? A senhora é moça, é normal. E se estiver em estado interessante, o que esse estado interessante é? Grávida. Se estiver grávida, seu filho pode correr um perigo terrível. Então, quando a pessoa fala, se você estiver grávida, seu filho pode correr um perigo terrível, ali a pessoa está usando assim, para assustar. Se a pessoa fala, se estiver em estado interessante, suaviza. E o detalhe é, muita gente nem sabe o que é estar em estado interessante, né? Então, essa é do Segala, essa é muito boa. Isso é um eufemismo. Muito boa mesmo, tá? Os cavaleiros não corriam, voavam. Hipérbole, exagero. Como é que o cavaleiro, o cara que está a cavalo, ele vai voar? Está exagerando. Astrônomos famosos como Pickering inundavam os jornais de notícias. Outra hipérbole. Eles podem colocar muitas notícias, mas inundar o jornal de notícia é um exagero, é hipérbole. Tinha um mundo de planos em a sua cabeça, hipérbole. Essa a gente já falou várias vezes, né? O mundo de ideias, o mundo de planos, essa aí é manjada. Essa não tem graça. A mesma coisa é essa. Estou um século a sua hipérbole. Ó, hipérbole, exagero. Está esperando um tempão. Um século, está exagerando.
A areia alva está agora preta. Essa também caiu na prova. Eles tiraram do Segala também. Muita gente não sabia que alva era branca, clara. Então aqui há um antônimo, antítese. Tem que explorar os exemplos dos livros, gente. Os sinos chamam para o amor. Mas espera aí, como é que o sino vai chamar para o amor se o sino não é pessoa? O sino agora fala, ele tem boca, ele chama. É prosopopeia ou personificação. Está personificando o sino é um objeto. Né? O infeliz poeta pôs termo à vida, tragicamente. Pôs termo à vida, ele pôs fim à vida, ou seja, ele se suicidou. Então esse pôs termo à vida é um eufemismo, tá? É para suavizar uma ideia desagradável, a ideia do suicídio, né? Beleza. Toda vida se tece de 1000 mortes. Aí você vai falar, pô, toda vida se tece de 1000 mortes, está exagerando. É uma hipérbole. Ok. Aí tu vai falar, pô, posso pensar em antônimo, vida, morte. Também posso pensar em antítese, também pode. Só que se você pega o Segala, ele disse que era uma hipérbole, até porque ele tem que colocar isso em algum exemplo. Mas eu também posso considerar antônimo. Eu não posso falar que antítese está errado não, tá, gente? Só estou dizendo qual a resposta que está no livro. Porque senão você olha para isso e fala vida, morte, antítese, e fala que hipérbole está errado. Não fala que hipérbole está errado não. Se ele não falar que é antítese, pode ser hipérbole aqui, ó. É o que está no livro. 1000 mortes é um exagero. O meu quarto no primeiro andar é um inferno de calor. Outro exagero. Era quente pra caramba, né? Um inferno de calor, tu tá exagerando. É hipérbole. Um velho como ele, que a qualquer momento pode juntar os pés. Se ele pode juntar os pés, é que ele pode morrer. Isso aí é para eufemismo. É a famosa cidade de pé junto, né? Entre Emília e a viúva Miranda, há distâncias interplanetárias. Hipérbole. Como assim há distâncias interplanetárias? Uma mora num planeta e a outra mora no outro planeta? Não, é porque elas moram muito longe, só que está exagerando, né? Hipérbole é exagero. A cenário alternativo em que ocorre uma prosopopeia ou personificação. Ok. Somos feitos de silêncio e som, a gente já falou até, eu acho, né? Antítese. O sol belisca a pele azul do lago. Como é que o sol vai beliscar alguém? Prosopopeia ou personificação. Saiu da faculdade com um mundo de ideias. Esse mundo de ideias, mundo de planos, é hipérbole. E aqui é bem legal, porque ele disse que no Fusca, mãozinhas infantis acenavam animadas rumo ao zoológico. Esse mãozinhas infantis é uma metonímia. Na verdade, é a parte pelo todo, né? Mãozinhas infantis são as crianças que acenavam rumo ao zoológico, né? Beleza. Eu vou tirar vocês de mim. Assim que descobrir com quantos não se faz um sim. Antítese. Não e sim. Aqui que é engraçado, né? Vale todo um harém a minha bela. Tá exagerando. A sua bela, ela pode ser bela, mas ela não vale, né, todo um harém. É um exagero. Exagero é hipérbole. Já foi. Ilumina meu peito, canção. Como é que a canção vai iluminar? Né? Ó, dentro dele mora um anjo. Um anjo ilumina o meu coração. Também não. Prosopopeia. Está personificando coisas. Né? Vamos lá. O vento está... Ó, ele quer saber a alternativa em que é a mesma figura de linguagem presente em. O vento está dormindo na calçada. Ele fala, pô, mas o vento não dorme, né, pessoa? Prosopopeia. Beleza. Então já é A, né? Porque as casas espiam os homens. Aí tu vai falar, pô, casa não é pessoa para espiar ninguém. O poema é como uma pedra no abismo. Essa aqui é a metáfora, que é a comparação subentendida pelo verbo ser. E ri meu riso e derramar meu pranto. Pranto é o mesmo que choro, né? Riso e pranto são antônimos, antítese. E nos 35 janeiros dela é metonímia, porque 35 anos, é parte pelo todo. Também já foi falado, é estação do ano e meses do ano, né? Que chama para esse parte pelo todo, né? Beleza. O otimismo é como o vinho tinto das emoções. Metáfora. Está comparando o otimismo com o vinho tinto das emoções. Sempre me ocorreu a ideia de ler Marx. Ler Marx é metonímia. Autor pela obra. A gente já viu, né? Ler Machado de Assis, cantar Elis Regina. Essa aí não tem muita graça, não. Aí aqui. Trabalhava arduamente, pois tinha de alimentar 4 bocas. Na verdade, tinha que alimentar o quê? 4 pessoas. Boca é a parte da pessoa, é parte pelo todo. Metonímia, parte pelo todo. Tristeza e felicidade a gente já viu. Antítese. 3, 1. Ó, 3, 1 tá aqui. Tem que ser aqui. Vamos lá. Um mundo de ideias. É hipérbole. Havia em minha cabeça um mundo de ideias. Toda hora essa porcaria é hipérbole. 2.
E meu coração é como um campo minado. Quer dizer, ele está comparando meu coração com um campo minado. É uma metáfora. Metáfora é a comparação subentendida normalmente pelo verbo ser. Exceto toda profissão tem seus espinhos. Então, ó, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Beleza? Vamos lá, 125. Querer gritar 700.000 vezes. Eita, hipérbole daquelas. Exagero pra caramba. Tu vai gritar muitas vezes. 700.000 vezes é um exagero. Exagero é hipérbole. O bonde passa cheio de pernas. Se ele passa cheio de pernas, é porque ele passa cheio de pessoas. Isso é uma metonímia. Parte pelo todo, tá? Pessoas no lugar... É pernas no lugar de pessoas, né? Repetindo. O bonde passa cheio de pernas, metonímia, tá? Parte pelo todo. Vamos lá. Um frio inteligente percorria o jardim. Mas espera aí, como é que frio percorre o jardim? Isso é prosopopeia. E o frio não é inteligente, né? Onde queres prazer, eu sou o que dói. Então, prazer e dói, que tem a ver com dor, é uma antítese. 2, 3. Ó, tá empate. Tá vendo aqui que tá empate? Ou é essa, ou é essa. Se ele vivia de caridade pública, isso é um eufemismo. Porque quando a pessoa vive de caridade pública, ela vive de esmola. Então, é para suavizar. E teu corpo é como brasa do lume. Aqui nós temos a metáfora, que é a comparação subentendida pelo verbo ser. Então, dá 2, 3, 1, 4. Tá aqui, ó. Delta. Aponte a figura de linguagem presente em: naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Ou seja, morreram. Eufemismo. Essa não tem graça, né? Onde ocorre a metonímia? Entregou a uma deusa, é eufemismo. Morreu de medo quando me viu. Morreu de medo é hipérbole. Ninguém vai morrer de medo, né? Cabelos longos de ideias curtas. Antítese. Ele nunca leu Machado de Assis. Essa é a metonímia, né? Autor pela obra. Isso daí é fedorenta, né? Aponte a figura de linguagem presente em: o Ford quase nos atropelou. Na verdade, foi um automóvel da marca Ford. Isso é metonímia. Marca pelo produto, tá? Não tem muita tradição de cair, mas pode ocorrer. Marca pelo produto. Ah lá, ó. Aquele senhor completou ontem 92 primaveras. Se ele completou 92 primaveras, é porque ele completou 92 anos. É uma metonímia. Parte pelo todo, que a primavera é uma parte do ano, uma estação do ano, tá? Desaba a chuva, lavando a vegetação. Vento saqueia as árvores folhudas. Como é que o vento vai cometer saque? Ele é ladrão? Não. Sacode o Mato Grande, até aí vai. Árvores encalhadas pedem socorro, céu tapa o rosto. Muita prosopopeia. Muita prosopopeia. Só não tem mais o acento da prosopopeia, né? Prosopopeia, ideia, assembleia, estreia, plateia, colmeia. Não tem acento nesse E aí não, tá? Ok. Não há hipérbole. Essa a gente fez já, né? Naquele conflito, Luiz foi desta para melhor. Se ele foi desta para melhor, é porque ele morreu. Aqui é o quê? Eufemismo. O resto aqui era tudo hipérbole. Todas elas. A gente já fez. Vou perder o tempo. Vamos ver essa agora. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia. Hei de amar perdidamente um dia é hipérbole. Ninguém vai amar alguém perdidamente. Amar e ficar perdido, tá exagerando. Beleza. Será tão loura e clara e vagarosa e bela, que eu pensarei que é como o sol que vem pela janela. Essa é uma metáfora. Comparação subentendida pelo verbo ser. Trazer luz e calor a esta alma escura e fria. Aqui nós temos a antítese. A antítese era o mais fácil de descobrir. Tinha 3. Ou seja, a resposta aqui tinha que ser o quê? Charlie. A questão que eu falei para vocês, que caiu recentemente, ó, é a GS 2019. Aí ele falou assim, ó: lá fora a noite é um pulmão ofegante. Ou seja, ele quer a incorreta. Lá fora a noite é como um pulmão ofegante. Metáfora. Tá certo. Metáfora é a comparação subentendida pelo verbo ser. Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. Não é eufemismo. É uma antítese. Entrar e sair. Exemplo copiado e colado do Segala. Mas vamos lá. A areia alva está agora preta. Alva é o mesmo que clara, branca. Então, branca e preta é antítese, tá certo.
A geada é um eterno pesadelo, hipérbole, porque nenhum pesadelo é eterno, porque a gente vai acordar. Então, era uma questão, se você olhar o Segala, todos os exemplos foram copiados e colados dele, tá? Esta saudade fina de Pazárgada é como um veneno gostoso no meu peito. Aqui eu estou vendo prosopopeia, metáfora, perdão. Prosopopeia é o que ele quer, metáfora. A noite chora de frio, mas como que a noite vai chorar? A noite não é pessoa, aqui é prosopopeia. O ideal, o essencial é achar essas palavras que o violão pede. Mas como que o violão pede alguma coisa se ele não é pessoa? Prosopopeia. Então na prosopopeia nós temos prosopopeia na 2 e na 3. Letra C. 2 e 3. Sinale a alternativa que traz a correta classificação da figura de linguagem presente no trecho destacado nos versos abaixo. Por teu amor, o meu amor sem fim. Isso já é um exagero, porque todo amor vai acabar. Através da morte principalmente, né? Então quando você fala o meu amor sem fim, é uma hipérbole, é um exagero, né? Beleza. Vamos lá. Como duas esmeraldas iguais na forma e na cor, tem luz mais branda e mais forte, diz uma vida, outra morte, ou seja, antítese. Qual é o predomínio aí? Antítese, né? Outra de EGS, olha só. O primeiro efeito da lei antifumo não foi apagar o cigarro, mas acender uma grande polêmica. Então, apagar e acender era antítese, tá vendo? Tinha até duas. Ó, tá no cruza. Na parede da memória, essa lembrança é como o quadro que dói mais, Belchior. Então, comparação subentendida pelo verbo ser era metáfora. Também era a que tinha mais, né? Diga-se de passagem. Então, aqui nós tínhamos alfa. Antítese e metáfora. E a última, com a questão CFS, né? Nem o céu, nem o inferno estavam preparados. Antítese. Céu e inferno. 3 antíteses. Perceba que tem 3 e 3, ó, tá vendo? Ó? A aeronáutica gosta muito de fazer isso. Você tem que olhar normalmente para que tem mais. Vai lá. O sertão castigava com seu ódio sem lágrimas todo o povo. O sertão castigava, mas como que o sertão castiga? Isso aí é prosopopeia. Tem que ser o quê? 2. Ok. Com cuidado, mas em estado de cólera. Essa é muito boa. Em estado de cólera é um eufemismo. Quando você fala que alguém está em estado de cólera, é porque a pessoa estava com muita raiva. Então, isso está suavizando. Essa expressão você tem que ter conhecido antes. Por isso que tem que fazer muitos exercícios. Porque senão aparece na prova e você, caramba. Aí, por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu quero a teoria. Então, a política da teoria, no caso do português, ela é útil? Sim, mas não serve para nada. Porque a pessoa vai pegar a teoria, vai te dar um exemplo de cada matéria, te dá meia dúzia de exercícios e fala para você que a matéria está dada. E você ainda gasta uma fortuna nesses cursos, para não aprender nada. Essa é a verdade. Pronto, falei. Então, aqui é eufemismo. E aqui, ó, moça, sorri com você essa noite. Seu sorriso é meu travesseiro. Seu sorriso é como meu travesseiro. Está comparando seu sorriso com meu travesseiro. É a metáfora, comparação subentendida pelo verbo ser. Ó. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4 seria letra A. Beleza? Pronto. Finalizamos mais uma folha. Espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês não gostaram, eu peço desculpas, mas eu estou fazendo o meu melhor. Beleza? Forte abraço e até a próxima.